A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez ao Viver com Saúde, esse programa da TV Manaim, emissora oficial da Igreja Cristã Maranata, que semanalmente entra nas suas casas, nos seus dispositivos, para trazer um conteúdo de saúde relevante, com bastante evidência científica, relevância nacional e internacional. E hoje nós estamos gravando num dia especial. Hoje é dia 12 de março de 2026 e hoje é Dia Mundial do Rim. E para falar sobre essa doença e falar sobre a doença renal crônica de forma mais específica, nós trouxemos aqui a nossa querida doutora Alice Pignaton. Alice, eu queria te agradecer muito por ter vindo, por ter abrido mão do seu tempo. Eu sei que o dia de hoje foi corrido, por se tratar do Dia Mundial do Rim, né, e palestras e muita atividade profissional, mas você abriu mão desse tempo para estar aqui conosco e em nome da TV Manaim a gente quer te agradecer. Seja muito bem-vinda ao Viver com Saúde. Obrigada, Hugo. Eu fico muito lisonjeada de ter sido convidada, né? É sempre importante a gente trazer mensagem para a população acerca dos problemas que são assim silenciosos, né? E que pouco se falam sobre eles. E essa é uma oportunidade muito bacana da gente poder trazer um pouco de conhecimento para as pessoas, né? E é uma doença importante, é uma epidemia mundial. A doença renal crônica vem crescendo bastante, né? Então é importante esse momento estar aqui com você. Eu agradeço imensamente também o convite. Nós que agradecemos. Mas olha, para a gente começar, a gente vai fazer uma introdução do que seria a doença renal crônica, né? Eu vou pedir para nossa equipe de produção colocar aqui o nosso primeiro vídeo, né? Que falar um pouquinho da anatomia aqui, né? Dos rins, onde estão os rins, né? Enquanto a gente vai conversando, as imagens vão circulando. Mas eu queria que a senhora discutisse conosco aqui sobre o que é a doença renal crônica e por que ela ainda existe essa misticidade aqui no Brasil, né? E como é que a gente pode entender a doença renal crônica? Bem, primeiro, eu acho que o mais importante, né? Porque ninguém lembra dos rins, né? Durante o dia a gente faz, vou falar de uma forma bem popular, o xixi, né? Quase Exato. toda hora. Mas quando você chega no final do dia, se você não fez xixi, você fica preocupado, né? Você fala, nossa, eu tô com sede. Então, assim, as pessoas não entendem muito o funcionamento dos rins, porque os rins, eles são órgãos que ficam bem escondidinhos dentro do abdômen, na cavidade abdominal, mas na região atrás do intestino, na região retroperitoneal, encostado aqui. Por isso, quando a gente fala que tem dor no rim, bota a mão na lombar, que eles estão encostados aqui na parede, né? Posterior do dorso, aqui na região lombar, e são órgãos fundamentais para o bom funcionamento do organismo, para o equilíbrio do metabolismo da água, dos eletrólitos, que são cálcio, fósforo, potássio, para a produção de uma vitamina chamada eritropoetina, que evita anemia, né, que age na medula, estimulando a produção do glóbulo vermelho, né, que dá a cor vermelhinha no sangue. Ele também tem uma função super importante que as pessoas não conhecem, que é ativar a vitamina D para manter a saúde dos ossos, né? As pessoas não conhecem essa função do rim, né? E a principal função é limpar as toxinas do organismo. Se a gente todo dia come, bebe água, respira, né? E todos os nutrientes dos alimentos e o oxigênio que a gente respira são metabolizados na célula. Só que a célula, ela gera resíduos. Esses resíduos são excretados na corrente sanguínea. Então, durante o dia, a gente excreta uma quantidade absurda de toxinas. Se os rins não funcionarem, essas toxinas acumulam, substâncias também como potássio, sódio alteram e você tem uma série de problemas decorrentes, né, dessas toxinas que vão se acumulando, desses outros elementos que se acumulam. Além da anemia causada pela falta daquele hormônio que eu disse, e também com o progredir da doença, uma doença óssea muito grave, né? Então essa é a função dos rins. Ele exerce, o principal papel dele é manter o corpo em equilíbrio e a filtração, né, dessas toxinas. Quando eu estudei
a gente chamava de homeostasia, né? Que é esse controle fino, né? Que existe no corpo. Mas a você que nos assiste, se a gente tiver que colocar, listar, acho que a primeira função seria filtrar, posso dizer assim, filtrar, né? E depois teria aí as ativações da vitamina D, né? A saúde mineral e óssea, produção de sangue, né? Popularmente dizendo, né? Os nossos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, né? Que é o que dá cor ao nosso sangue, né? Esqueci de alguma? O rim, ele produz esse hormônio vai agir na medula que produz, né? Perfeito, E perfeito. se ele não for lá, se não for produzido, a gente tem uma dificuldade, vai ter uma anemia muito grave, né? Entendi. Bom, então, olha só, são muitas funções, né? São. E a doença renal crônica é quando a gente perde a função dos rins, Exatamente. né? Quando a gente, por exemplo, quando os rins, eles vão trabalhando, eles vão suplantando, se eles estão sendo lesados, se está ocorrendo cicatriz, ele vai tentando compensar de alguma forma. Ou ele faz aumenta de tamanho, ou ele aumenta o trabalho que ele faz, né? Existem modos compensatórios dele tentar segurar de qualquer forma o trabalho deles, né? E quando os rins não conseguem mais, o indivíduo já perdeu de 70% a 80% da função dos dois rins. É muita coisa. Então é uma doença silenciosa, isso que é o grave. Por isso que as pessoas pouco falam de doença renal crônica. A doença renal crônica, ela se instala vagarosamente. E a gente diz que o indivíduo tem uma doença renal crônica quando ele tem uma alteração, ou funcional, ou seja, perda da função, ou quando você tem alguma outra lesão, perda de sangue, de proteína, ou uma malformação, uma alteração estrutural, ou um cálculo que causa uma formação estrutural, uma dilatação adquirida, né, por um período maior que 3 meses, né? Quando a gente tem um evento agudo, a gente tem risco, mas não tem tanto risco de progressão assim imediato se for tratado rapidamente. Mas, inclusive, se o evento for agudo e durar muito tempo, o paciente ficar 3 meses com esse evento agudo, né? Por exemplo, um cálculo renal, que é um quadro agudo, impacta o ureter, né? Ele entope o ureter, que é o canalzinho que excreta a urina, que é esse canalzinho aqui, né? Então, se o cálculo está aqui, o rim vai sofrer, porque ele não vai conseguir filtrar as coisas e vai acumular os metabólitos, que a gente chama as toxinas, lá dentro dele. Então, se isso ficar por muito tempo, o paciente pode evoluir com doença renal crônica e perder completamente a função dos rins. Perfeito. Né? Bom, e aí já entramos na segunda pergunta. Eu vou pedir para a produção voltar ao Viver com Saúde aqui. E vamos lá. Principais doenças que podem levar o paciente, né, a ter a doença renal crônica. A gente sabe que existem uns exemplos bem chamativos aí. A gente já citou aqui, né, o cálculo renal, mas tem outras principais, né? Sim, na verdade, assim, as duas principais causas de doença renal crônica são doenças muito prevalentes, que aparecem muito na população, que são hipertensão arterial e diabetes. Né? Então, a gente estima, no mundo, inclusive, que 70% das doenças que levam à doença renal crônica são hipertensão ou diabetes. Aqui no Brasil, a gente tem uma incidência maior de hipertensão e depois vem o diabetes como os grandes assim, vilões que levam à perda de função renal a longo prazo. Eu me lembro que quando eu estava no início da faculdade, e a gente tinha uma matéria que a gente ia para um campo de estágio, para a unidade de saúde. E a gente frequentava um programa que existe até hoje, e é incrível esse programa, que é o Hiperdia, que é hipertensão e diabetes, porque são duas doenças que a longo prazo vão gerar doença renal crônica, o infarto, o AVC, né, e inúmeras outras. E aí a gente volta naquela primeira situação, né, da principal causa de mortalidade do mundo, que são doenças cardiovasculares. E todas têm início, né, na hipertensão, na diabetes. Então, a você que nos assiste, é importante você estar com seus exames em dia,
pressão arterial dentro da meta, existe uma meta, né, que a gente tem que colocar. Glicemia, que é o açúcar no sangue, dentro da meta também, porque se estiverem dentro da meta, a possibilidade de desenvolver uma doença renal crônica, ela é menor, né? Exatamente. Na verdade, assim, a mesma coisa que ocorre com a doença renal, né, acontece com os dois maiores fatores de risco, são hipertensão e diabetes. São doenças silenciosas, né? As pessoas não, no início, quando a glicose está subindo, quando a pressão está subindo, né, exceto quando ela sobe muito exageradamente, a Que pessoa vai dar um sintoma, que vai né? dar um sintoma e a pessoa geralmente não sente nada, né? Então, às vezes, faz um exame de rotina, vê que está lá alterado, não dá muita atenção, ou então o médico até detecta, orienta, o outro agente de saúde, enfermeiro, mas a pessoa não dá muita atenção. A gente ouve muito isso o paciente falar, mas eu não sentia nada, né? Só que aí que está o problema. Aquilo que você falou, por exemplo, de homeostase, de metabolismo, que é difícil, assim, para quem não é da área de saúde entender, ele depende muito de estar tudo, que nem você falou, na meta. A glicose, a pressão, os eletrólitos que eu falei, sódio, potássio, cálcio, fósforo, né, o pH. Então, o que que acontece quando tem esse desbalanço? O organismo ele vai sofrendo lá na menor unidade funcional dele, que é a célula. E depois isso vai aumentando, vai passando para o tecido, depois para o órgão. E aí, quando você tem sintomas, o estrago já está feito e você tem uma lesão muito grave, né? Causada pela hipertensão e diabetes, que pode ser no rim, no coração, na retina, com a perda da visão. E o programa IPEDI, ele é muito importante na rede municipal, principalmente, né? Porque é a atenção primária que tem esse contato inicial com o usuário, né? da rede, para promover, prevenir e fazer o diagnóstico precoce. Isso. Mas também a gente precisa conscientizar, né? Que a gente chama de letramento hoje. O que falta talvez na população, né? Que às vezes a gente que é médico, né? Você que é cardiologista, fica agoniado que você já ouviu isso muitas vezes. Do paciente falar assim, mas eu não sinto nada, eu não sentia nada. E às vezes a gente discute assim, argumenta com o paciente, mas olha só, isso aqui no futuro pode te trazer mal. O letramento em saúde, a gente dá propriedade, é isso que a gente está fazendo aqui, Isso. trazendo conhecimento, né? Para a população ter consciência de que essas duas doenças são muito fáceis de controlar no início. Se você conseguir manter todas as orientações médicas, porque os remédios eles são amplamente distribuídos pelo governo, também quem tem dificuldade de comprar pode ter acesso pelas unidades básicas de saúde. É claro que existem alguns que não são distribuídos, mas a maioria dos medicamentos básicos para tratar a hipertensão na atenção primária a gente tem, né? E sem lembrar da mudança do estilo de vida, que eu acho que é o pilar do tratamento, né? Então, depois dessa fala da doutora Alice, eu queria me direcionar a você que está nos assistindo e que nos acompanha pelo YouTube. Olha, o Viver com Saúde, doutora Alice, ele tem trazido, né, há muito tempo conteúdo relevante para prevenção, para promoção de saúde, antes que chegue doença. Então nós estamos falando aqui de doença renal crônica, mas nós estamos enfatizando que se você optar por controlar a hipertensão, a diabetes hoje, você pode deixar de desenvolver daqui a 10, 20, 30 anos. Então é importante que você aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Abre lá a playlist lá Viver com Saúde, assiste, maratona os vídeos, você vai aprender muito, né? Isso daí vai levar conhecimento para você, para sua casa, e isso vai trazer bênção para dentro da sua casa. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que a gente está falando aqui, mas sobre o uso indiscriminado de medicamento que pode gerar doença renal crônica. O que nós podemos exemplificar para o nosso espectador? Olha, Hugo, o medicamento no Brasil e no mundo que mais causa doença renal, né, que mais afeta o rim negativamente causando lesão, é um medicamento que é um medicamento bom para dor, por isso que as pessoas gostam de usar, que é o anti-inflamatório. Qualquer uma das classes dos anti-inflamatórios, né?
não só para o rim, mas às vezes o uso exagerado para o estômago, para o coração também. Mas são medicamentos que, se você se automedica, se você toma uma vez na vida, foi lá, extrair um dente, tomar por 3 dias, não tem problema. Agora, certo. o uso abusivo, diário, ou muitas vezes na semana, contínuo, por 1, 2 ou mais meses, principalmente, tem gente que usa anos esses medicamentos todo dia para uma dor lombar, né? Ao invés de ir no médico procurar saber por que está com a dor lombar, fica tomando medicamento para aliviar, e é um medicamento que alivia, mas ele não vai resolver, né? E o problema é que esse uso crônico pode causar dano renal. Eu chamo a atenção para um outro remédio que causa dano renal e que as pessoas usam indiscriminadamente, né? Os inibidores de bomba de próton para aliviar a dor de estômago, né? Classe dos omeprazol, lansoprazol, são medicamentos excelentes, eles têm que ser utilizados sob prescrição médica, né? O uso contínuo pode causar o mesmo tipo de lesão que os anti-inflamatórios causam. Nos Estados Unidos, onde eles têm um registro de dados muito grande em saúde, já é a segunda maior causa de doença renal crônica medicamentosa, né? Olha, Então, chamando a interessante. atenção, porque principalmente aqueles pacientes que têm polifarmácia, né, os idosos, os pacientes cardiopatas, principalmente, às vezes eles têm muita dor de estômago, por conta também da irritação, né, secundária, não só o uso de medicamentos, mas outros problemas associados, outras comorbidades, e eles costumam usar muito para aliviar um pouco aquela dor de estômago, né? Só que eles não usam um tempo curtinho, eles usam para sempre. Continuamente, exato. Não, e eu estou pensando aqui agora na pessoa que usa um anti-inflamatório, agride o estômago e depois usa um omeprazol, qualquer coisa do tipo, para inibir. E aí ele está fazendo uma dupla lesão renal. Exatamente. E depois ele vai descobrir isso daqui a 20 anos, né? Então, você que nos assiste, olha, dicas preciosíssimas estão sendo dadas aqui para você. Não despreze esse conteúdo, mas se a gente tivesse que fundamentar isso aqui, é super importante o acompanhamento e a indicação médica, certo? Essas medicações, se você for ali no balcão da farmácia, consegue, fácil, né? Nos Estados Unidos, o inflamatório até no supermercado vende, e vende nos galões, assim, né? Nos potes, assim, 1.000 comprimidos, 2.000 comprimidos. Mas tem uma lesão de longo prazo que não vale a pena, né? Porque conviver com a doença renal crônica pode ser um desafio. Exatamente. Mas a gente vai falar disso depois, né? Bom, doutora Alice, a gente já falou que a doença renal crônica, ela atua ali de forma silenciosa, certo? Mas quando dá sintomas, o que a nossa população que está nos assistindo, o que eles podem identificar para pensar assim, será que eu estou com a doença renal crônica? Será que está na hora de eu ir lá, correr, fazer o exame? A gente sempre estimula que a pessoa vá antes do problema acontecer, né? E sempre trabalha a prevenção, a promoção da saúde. Mas agora, falando de sintomas da doença renal crônica, o que o nosso telespectador pode identificar em si ou em familiares que possa acender esse alerta aí que ele pode estar renal crônico? 70% das pessoas, que nem eu falei para você, que evoluem com doença renal crônica são hipertensos e diabéticos, então elas são assintomáticas, né? Perfeito. Até elas evoluírem para o grau 4 e 5, que são os graus mais graves de doença renal, e nessas fases eles costumam ter cansaço, fraqueza, aí vem a anemia, que ele fica mais branquinho, né? O médico percebe, a pessoa descorada, né? Além disso, começa a ter enjoo, dor abdominal, falta de apetite, a anorexia, não sente mais fome. Às vezes começa, quando tem um desbalanço, né, na regulação da pressão, a pressão começa a aumentar assim disparadamente, mesmo com o uso correto de medicamentos. O edema, o paciente começa a ter uma dificuldade de eliminar o sódio,
né? E começa a absorver mais sódio, absorver não, mas não consegue eliminar e consegue reter mais água, então, consequentemente, ele começa a ter inchaço. O inchaço que geralmente ele observa como? De manhã ele acorda com o olhinho todo inchado, o rostinho inchado, e quando vai passando ao longo do dia, as pernas, o rosto desincha e as perninhas vão inchando. É um edema bem característico renal, principalmente quando tem perda de proteína associada, né? Então, esses são os sintomas de fases finais, né? Que nem eu falei. Agora, alguns sintomas, o rim também ele pode dar alguns sinais ou sintomas, né, de outras doenças. Por exemplo, a cólica nefrética, no caso de cólicas renais, na pielonefrite também, a gente tem a dor lombar nessa região aqui que eu mostrei para vocês. O paciente pode ver, por exemplo, espuma na urina. Não aquela espuma que desaparece, mas uma espuma que fica grossa no sobrenadante do vaso sanitário, né? Ou se você coleta um potinho de urina, você vê que tem uma espuma que ela não desaparece. A espuma, geralmente, quando a gente faz xixi, ela vai pocando aquelas bolinhas, né? Mas nesse caso, não, ela fica persistente ali, grossa. É um sinal de que tem um problema renal importante. Cor da urina. Uma cor da urina muito alterada, né? A urina turva, que fala a favor de infecção urinária, né? Algumas pacientes, né, falam muito do odor da urina, de um odor muito diferente. Isso chama atenção e pode ser sinal de alteração. A cor da urina, ou cor acastanhada, ou cor de sangue mesmo, avermelhada, são sinais de que deve ter alguma alteração nessa urina, né? E outros sintomas que a gente vê muito frequentemente é quando tem obstrução da saída da urina, né? Pode ter dificuldade para fazer xixi, ou aquela dor na uretra na hora que está saindo o xixi no homem e na mulher, ou uma dor assim bem no pezinho da barriga, que é a dor na bexiga, né? Os homens também, uma sensação de que está tentando fazer xixi, sai só um pouquinho e vai toda hora no banheiro, que a gente chama de polaciúria, é um nome bem difícil, mas é isso. É quando o paciente tenta fazer xixi, tem dificuldade, faz um pouquinho, daqui a pouco dá vontade de novo, faz um pouquinho, um sinal de obstrução, que no homem pode ser da próstata. Então, a gente tem esses que são os maiores sintomas relacionados, mas lembrando que 30% dos pacientes é que vão apresentar alguma alteração assim, que ela consegue detectar por ver, por sentir, né? E aqueles outros 70%, eles vão se tornando renais crônicos assintomáticos se eles não fizerem a detecção precoce e os exames. Exato. E a senhora entrou num tema que a gente já vai puxar o gancho da próxima pergunta. Porque uma vez que foi identificado, sou renal crônico, e eu costumo ouvir muito dos meus pacientes falar assim, mas eu só tenho tantos por cento do meu rim funcionando. Eu tenho tantos por cento do meu rim, eu tenho tantos por cento do meu rim, eu perdi tantos por cento do meu... E às vezes isso vai gerando, exato, vai gerando uma ansiedade, porque parece que é uma regressão. De fato pode ser, né? Mas e isso quando eu falo de idade e de progressão de doenças, mas às vezes a taxa de filtração ali, ela pode melhorar de acordo com os controles, né, do paciente. Mas falando de taxa de filtração glomerular, você que nos assiste, é um nome difícil, mas calma. É basicamente a quantidade de líquido, né, de urina que é produzido em 1 minuto, vamos dizer assim. E a gente consegue quantificar isso em calculadoras, né? Então eu queria entrar nesse assunto aí de classificação da doença renal crônica. Eu me lembro da faculdade que o estágio 1 todo mundo né? Exatamente. E existem os outros estágios. Eu queria que a senhora discorresse um pouquinho sobre isso. A doença renal crônica ela tem 5 estágios, como você disse, né? Quando a gente, teoricamente, todo paciente que tem função renal normal tem mais de 90 ml minuto de filtração. De que a gente fala, esse nome difícil, né? É filtração em ml por minuto, né? A gente não fala em percentual, que nem você disse, fala em filtração, para vocês poderem entender melhor. Então, todo mundo tem mais de 90. Algumas pessoas, por exemplo, os pacientes mais jovens, eles até têm 120, 140, porque o rim está bombando, que nem a gente fala, está super jovem, está super ativo. Quando você tem
qualquer fator, por exemplo, uma hematúria, que é sangue na urina, e tem mais de 90 ml minuto de função renal, você tem uma doença renal crônica grau 1. Ah, mas isso é grave? Não, mas é um paciente que tem que ficar sob vigilância. Precisa ser do nefrologista? Nem sempre. Se você conseguiu, por exemplo, investigar e viu que está persistente, aí seria bom encaminhar para o nefrologista para ele saber se essa hematúria é lá do glomérulozinho, se tem alguma doença mais grave que pode progredir, né? Porque essa perda de sangue que é característica lá do rim, que não é característica, por exemplo, das partes baixas, né? Ureter, bexiga e uretra, que são mais do urologista, aí esse paciente ele tem que ser investigado. Só que à medida que você vai perdendo função, a gente vai entrando do grau 1 para o grau 2, que é quando está entre 90 e 60. Aí a gente entra no grau 3, que é do 60 ao 30, e ele é dividido em duas fases, quando o ritmo de filtração tem mais de 45. E aí a gente chama de 3B, quando tem menos de 45. A fase 4, que a gente chama de pré-dialítica, que é quando a gente tem entre 29 ml minuto e 15 ml minuto de filtração. E, finalmente, a fase 5, que é a mais avançada, que é quando a gente tem menos de 15 ml minuto de filtração, que é uma fase assim que o paciente já tem que estar preparado para entrar em algumas das terapias renais para substituir a função dos rins, né? Que a gente chama de terapias de substituição renal, que são a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante, né? Então, qualquer pessoa tem mais de 90 ml minuto de filtração, normalmente. Agora, se você tem qualquer alteração, eu tenho cálculo renal, tenho 120 ml minuto de filtração. Eu tenho doença renal crônica? Tem. Então, é uma pessoa que ela tem que ser vigiada. Por quê? Porque se eu cuidar bem dela, ela nunca vai descer a função renal, né? Então, por isso que a gente fala muito do diagnóstico aqui nessa fase de cima, que é na doença renal crônica grau 1 e grau 2. E a gente, assim, é característico, né, que a perda de função renal importante, geralmente irreversível, né? A gente via muito a partir do grau 3, quando o ritmo de filtração fica menor que 60 ml minuto. Mas hoje a gente tem um arsenal um pouco maior para tratar a redução de progressão. Então a gente está vendo, hoje eu acho que é um boom, é interessante você estar trazendo esse assunto para a população, porque hoje a gente está vivendo assim, um boom da nefrologia de medicamentos que podem melhorar a função dos rins, né? Que podem ou retardar essa perda de função, e muitas vezes a gente está até animado na nefrologia, porque a gente quase não tinha medicamento para tratar o paciente chegava no nosso consultório 20, 15, 10, 5 anos, até 5 anos atrás, e falava, é só isso que eu tenho que fazer? E a dieta é muito importante também. Mas hoje a gente já tem outros medicamentos que estão validados para o tratamento dessa doença renal, ou para estacionar, ou para até melhorar a função renal. Então isso é uma novidade, é muito gratificante, é uma esperança para todo mundo que tem problema renal. E a cardiologia gosta muito desses remédios aí também. É porque são remédios que vieram assim... revolucionar a medicina. Fala a verdade, né? Revolucionar a medicina, desde a cardiologia, nefrologia. Agora, esteatose hepática, fígado também, né? Algumas coisas que a gente está vendo, né? Diabetes. E não vai parar por aí. Eu creio que são medicamentos que vão ficar vão entrar como primeira linha em pouco tempo. Acho que precisa um pouquinho de redução de custo e mais assertividade dos médicos, né? De indicação ali. E eu não sei se você sabe, mas assim, é até bom que a população tenha acesso a essa informação. O Ministério da Saúde, em 2024, final de 2024, lançou o PCDT para estratégias para a redução da doença renal crônica, e foi o primeiro país do mundo a lançar uma política pública com esse medicamento liberado pelas farmácias estaduais cidadãs, porque ele tem precinho um pouquinho alto, né, para a população, de difícil acesso, para poder reduzir a perda de função renal em pessoas que têm entre 25 e 75 ml minuto.
Porque também é muita gente, imagina, 10% da população tem diabetes, 20% da população, 25% tem hipertensão arterial. Então é um medicamento que a gente tem também, como o impacto econômico no geral é muito grande, eles liberaram para essa população, entre 25 e 75, de forma gratuita, né, através do acesso da farmácia cidadã com um laudo justificando que tem doença renal crônica com esse grau de disfunção e com perda de proteína na urina, não controlada, por exemplo, com ZIEC e BRA, que são as duas primeiras classes que tem que estar antes, é a primeira linha de tratamento, se não está, tem que estar primeiro, né? Mas assim, é uma coisa revolucionária esse cuidado, né, em reduzir a progressão de doença renal crônica. Eu acho, doutora Alice, que nós estamos deixando o público um pouco curioso, porque nós falamos de medicações, mas nós não vamos falar nomes. Exatamente. Porque nós não induzimos tratamento. Exatamente. E uma coisa que é super interessante é o seguinte, o Viver com Saúde, ele não quer induzir você a se tratar, mas induzir você a procurar um profissional e achar o seu tratamento. Nem sempre, o tratamento nunca vai ser o mesmo. As moléculas são boas, são novas, mas nunca vai ser o mesmo. E tudo parte de uma mudança do estilo de vida, um acompanhamento médico ali lado a lado, uma mudança da casa também, eu acho importante, né? E o medicamento, ele tem seu valor, mas acho que é a última coisa ali. Mas assim, estar no consultório médico, nada substitui isso, né? Mas nós falamos um pouquinho de tratamento e eu queria pedir a nossa produção para colocar aqui algumas imagens que a gente separou a respeito das terapias de substituição renal. Exatamente. A gente tem aqui a diálise peritoneal, né, simbolizada aqui em 3D, um catéter que vai para dentro do abdômen, né, tá ligado naturalmente a uma máquina. E depois também temos uma outra imagem que é a hemodiálise e depois, em último caso, temos o transplante, né? Como já foi dito aqui. Todo paciente que está ali no último estágio, ali na doença renal crônica grau 5, todo paciente vai fazer hemodiálise, vai fazer diálise peritoneal ou vai para transplante, ou existem outros tratamentos no meio do caminho? Na verdade, tudo começa com planejamento terapêutico. A partir do momento que o paciente entra no grau 4, a gente fala que a gente começa um período preparatório de planejamento. Com uma equipe multidisciplinar, esse paciente ele tem que passar com um médico, um enfermeiro, ter um psicólogo, nutricionista. A gente acabou falando de medicamento, mas a medida mais importante para a redução de progressão é a dieta, quando o ritmo de filtração baixa mais que 60. E o diabetes e hipertensão também a gente consegue reverter no início se a gente tiver hábitos de vida saudáveis, né? Isso. Então, o nutricionista exerce um papel fundamental aqui, Hugo, tá? Então, tem assistente social também. Essa equipe atende o paciente e vai planejar junto com o paciente e com a sua família a melhor opção. Porque a partir do momento que você entra no grau 4, não tem como você reverter, vai ser um processo progressivo para a diálise. Ou não, alguns pacientes estacionam e ficam naquele grau de disfunção renal, às vezes até o fim da vida, né? Eu já tive pacientes, por exemplo, que a gente ficou 20 anos acompanhando, a paciente até melhorou um pouquinho a função renal, teve até uma arritmia, uma fibrilação atrial, ela descompensou porque ela internou, depois da internação voltou a melhorar e ela viveu, ela tinha rim único, quando eu atendi ela tinha 80 e poucos anos e ela morreu com 92 anos sem precisar dialisar, com a função renal pequenininha, né, com esse grau 4 de disfunção renal, mas não precisou dialisar. Tem os pacientes que vão precisar por sintomas, né? Os sintomas de uremia, os sintomas de congestão, que é quando fica muito inchado, com muito líquido, falta de ar, né? Sem conseguir respirar. Esses pacientes, principalmente quando eles são muito jovens, eles optam por iniciar o tratamento dialítico. Porque lembrando, a diálise, ela não trata o rim, ela não vai fazer a função renal melhorar. Tanto que o nome é terapia de substituição renal, são métodos de suporte para eu limpar o sangue até esperar, por exemplo, uma nova etapa.
né? Que é uma etapa definitiva em que eu consiga, por exemplo, transplantar esse paciente, que é o melhor método, mais fisiológico, que é quando um doador doa o rim para esse receptor, para essa pessoa que tem doença renal crônica, seja ele um doador vivo ou um doador falecido, cujo programa é todo capitaneado via Ministério da Saúde, né? E a gente tem uma outra opção que é o cuidado paliativo. Porque tem paciente, principalmente a gente lida com pessoas idosas, né, muito idosas, a gente está vivendo assim um aumento da expectativa de vida, e algumas pessoas elas têm convicção de que elas não querem se submeter àqueles métodos de diálise, por conta das consequências relacionadas a como vai ser feito isso. Por exemplo, É um desafio. É um desafio, conviver né? com a doença renal crônica. Porque, por exemplo, na diálise peritoneal, se é um idoso muito frágil, né, você tem que implantar um catéter via cirúrgica. Ele vai fazer em casa, em domicílio, mas você tem que ter uma família treinada, tem que ter um centro de apoio, né? Na hemodiálise, eu digo que é até um pouco mais difícil essa questão da qualidade de vida. Por quê? Porque a diálise peritoneal o paciente pode fazer à noite em casa no período que ele está dormindo, né, em domicílio todos os dias, mas é todo dia, né? Às vezes tem pacientes que precisam 5 vezes, né, mas que nem o Hugo falou, tudo é individualizado pelo médico. Agora, a hemodiálise, o paciente ele tem que se deslocar da casa dele para um centro de diálise durante 3 vezes por semana ou mais, para ficar 4 horas ligado na máquina, com aquele sangue sendo filtrado, né? Porque o que acontece? Você limpa, mas os rins não estão funcionando, daqui a 2 dias o sangue está todo sujo de novo. Então tem que ter uma frequência precisa para poder limpar e manter o sangue limpo, as toxinas o mais reduzidas possível, porque é impossível tirar tudo, já que o rim não funciona, os rins não funcionam, né? Perfeito. Então é essa questão do planejamento, tem várias opções e tudo depende de como vai ser a escolha do paciente, com a família e com a equipe médica, né? Você tocou num ponto que é muito interessante. Quando a gente fala de cuidado paliativo, as pessoas pensam que é abandonar. Na verdade, é o contrário. Às vezes, o cuidado paliativo dá muito mais trabalho, porque é o trabalho suficiente para eu garantir conforto e qualidade de vida para o paciente, para o familiar, né? E às vezes é mais desafiador do que o tratamento terapêutico, né? Com certeza. E esse é um quarto ponto, né? Então nós temos aí a diálise peritoneal, a hemodiálise, o transplante renal e o cuidado paliativo, né? Esses seriam os tratamentos aí, seja de suporte, seja definitivo, como o transplante ou o cuidado paliativo. Doutora Alice, eu adorei o nosso bate-papo. Foi ótimo. E eu queria que você se direcionasse para sua câmera ali e desse um recado para a população, para todo o Brasil que está nos assistindo, né, a respeito da doença renal crônica e da forma como ele pode se prevenir hoje para evitar as complicações de amanhã. Claro. A doença renal crônica é uma doença que pode ser prevenida, principalmente nas populações de risco, né? Então a gente conclama assim, todos os hipertensos, diabéticos, pessoas idosas, tá? Outro grupo de risco são pessoas que tomam medicamentos por conta própria, principalmente anti-inflamatórios, os inibidores de bomba de próton, que eu cito, por exemplo, o omeprazol, né, por longos períodos, pessoas, por exemplo, que têm cálculos renais, que têm doenças genéticas na família, né, doença renal policística, síndrome de Alport, existem várias doenças que são genéticas, a própria calculose renal pode ser genética, a gente ter um grupo maior. Outro grupo muito importante que a gente tem que chamar atenção são das pessoas que têm doenças crônicas, como as cardiopatias, o paciente com insuficiência cardíaca, o paciente que tem doença coronariana, né, que infartou e que tem angina, pessoas que têm problema de fígado, os hepatopatas, que a gente conhece como cirrose, e as pessoas com doenças oncológicas fazendo alguns tipos de tratamento, que alguns medicamentos na oncologia, eles são nefrotóxicos, fazem mal para o rim, né? Então, todas essas pessoas, eu chamo a atenção para vocês lembrarem
de conversarem com seus médicos, né, de conversarem com a equipe de saúde, enfermeiro, agente de saúde, né, porque tanto no serviço privado, nos convênios e no serviço público, existem 2 exames super simples que podem detectar a doença renal. Um deles se chama creatinina, que é dosado no sangue, e o exame simples de urina com a relação albumina-creatinina para detectar a proteína. A gente classifica a doença renal por meio desses 2 exames, creatinina e relação albumina-creatinina no sangue. Então, se você tem alguma dessas comorbidades que eu falei, é importante que você questione, converse com com a pessoal da estratégia de saúde da família, com o pessoal dos programas de plano de saúde, para conseguir fazer esses medicamentos e saber como está a sua saúde renal, se você está com a saúde renal em dia, né? Então essa é uma mensagem que eu tenho para vocês. O lema do Dia Mundial do Rim esse ano é sobre cuidar das pessoas e proteger o planeta. Quando a gente protege as pessoas e evita que elas progridam para a doença renal crônica, elas não vão, por exemplo, para a hemodiálise e para a diálise peritoneal, que são procedimentos maravilhosos porque eles permitem que as pessoas continuem sobrevivendo até ter uma nova etapa, por exemplo, o transplante. Mas esses procedimentos, Hugo, eles geram uma quantidade muito grande de lixo, de poluição, de gasto de água. O rim, por exemplo, ele filtra por dia, não sei se você lembra disso da faculdade, 200 litros de líquido por dia. Ele reabsorve 198 e excreta mais ou menos uns 2 litros, né, de uma pessoa com 70, 80 quilos. Agora, uma máquina de diálise, durante uma sessão, ela usa 120 litros de água. Então, é muita coisa, né? Então, isso prejudica, por exemplo, a saúde do planeta, né? Gera, os insumos também, que são de plásticos, geram uma poluição. Então, a gente prevenindo aqui que a pessoa progrida, a gente vai também protegendo o planeta, né? Então, essa é a questão da interação do lema do Dia Mundial do Rim. E eu acho que isso é um aviso, um alerta para toda a população, né? E principalmente os pacientes hipertensos diabéticos têm que fazer um exame de creatinina e da relação albumina-creatinina anualmente. É isso. Bom, para você que ficou até aqui, eu gostaria de ler um salmo, que é o Salmo 16, verso 7, que fala dos rins. E diz assim: louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Olha que interessante, né? O período da noite e o ensinamento que os rins geram. Mas geralmente os rins, eles não estão relacionados à saúde. Estão relacionados à dor. É o que a gente chama de aquela dor dos rins, aquela dor renal, é atribuída até uma das principais causas de dor incapacitante. Muitos pacientes chegam e falam assim: é uma dor que eu não tenho posição, é uma dor que faz me encurvar, que me faz eu me prostrar. E de fato né? Pela gravidade da dor, pela densidade da dor, é uma dor incapacitante. Mas é nesse momento de fragilidade, de dor e de noite, momento de solidão, um momento de angústia, em que o salmista diz assim: louvarei ao Senhor que me aconselhou. Nós estamos aqui fazendo apenas um conselho, dando apenas um conselho a você que nos assiste, mas olha, o melhor conselho vem do Senhor. Às vezes Deus nos molda, Deus nos ensina, de várias formas. Uma delas é a dor. Mas o Senhor nos ensina com o amor. Amor esse que o salmista, mesmo na dor, ele fala: eu louvarei o Senhor pelos conselhos de Deus. Olha, você que ficou até aqui, que entendeu sobre a doença renal crônica, não existe conselho melhor que meu, de doutora Alice e de outros que estão vindo aqui no Viver com Saúde do que o conselho de Deus. Tenha para você o conselho de Deus e você vai ter dias bons, dias saudáveis, dias de alegria, de bonança. E nos dias de luta e nos dias de sofrimento, que certamente virão. Ninguém está longe disso, mas olha, o Deus que te aconselha é o Deus que te guarda, é o Deus que te protege, é o Deus que te quer bem.
e é o Deus que quer livrar não só o seu corpo, mas a sua alma. Então você que ficou aqui, nós deixamos o nosso abraço. Fique à vontade, comente, curta, compartilha com aquela pessoa, seu amigo, seu vizinho, que você acha que pode ter doença renal crônica. E nós nos vemos na semana que vem. A paz do Senhor Jesus.